Eu tenho uma passagem aqui no Evangelho de João que eu gosto, quando Jesus faz a distinção do servo e dos amigos. Ele diz: como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, e se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja bem, é tão interessante quando a gente percebe que o que Jesus está nos propondo é um processo de maturidade mesmo. Às vezes eu vejo que no meu coração eu consigo identificar direitinho quando é que a minha relação com Deus passa pela servidão, quando é que ela passa pela amizade. Na servidão, porque às vezes o termo pode parecer bonito, né? Eu sou servo. Cuidado. Muitas vezes na servidão pode haver uma espécie de troca. As pessoas muitas vezes compreendem que Deus é aquele homem que está atrás de um balcão, oferecendo favores a quem se aproxima com humildade. Então faz toda uma oração já dizendo exatamente o que quer receber, porque não dá nem a Deus o direito de ser sábio e saber o que a gente precisa. E nós estabelecemos essa servidão que não chega a ser um valor. É uma obediência dos ritos, das leis, mas ainda não chegou a ser um valor. Porque Jesus chama a atenção justamente para isso. Ele não quer uma religiosidade, uma experiência de Deus. Isso ele fala para as pessoas do seu tempo e serve para nós, porque a sociedade parece que continua exatamente do mesmo jeito quando o assunto é religião. Ele quer que essas pessoas amadureçam para compreender que não é só obedecer a Deus, não é só procurar realizar aquilo que é o correto. É uma coisinha a mais. É um elemento a mais que nos diferencia como cristãos. É entrar no contexto da amizade. Como nós falávamos aqui, a amizade é um valor irrenunciável na vida de uma pessoa. Ter bons amigos é garantia de qualidade de vida. Porque é no amigo que a gente encontra, muitas vezes, o referencial para a mudança que a gente precisa. No amigo que a gente encontra a palavra que vai quebrar aquele paradigma antigo dentro de nós, que precisa ser substituído, que precisa ser superado. Porque às vezes nós ficamos fazendo a manutenção de posturas antigas que já não nos servem mais. Como se a gente quisesse vestir uma roupa que só nos serviu no tempo da infância. Às vezes é a voz conselheira, amiga, que vem de fora, que nos dá a chave, né, para a gente poder abrir aquela porta, sair e conhecer. Jesus quer que os seus discípulos se tornem amigos. A regra continua para nós. Eu também preciso vencer dentro do meu coração o pobre território da servidão. Porque somente depois que eu sou amigo de Deus é que eu obedeço de verdade. Porque na amizade é que eu vou encontrar essa libertação. Na amizade que eu vou encontrar a liberdade. Eu gosto muito dessa frase que eu escrevi no livro O Discípulo da Madrugada. Só os livres obedecem realmente. Só quando eu sou livre de tudo aquilo que é amarra afetiva, psíquica, espiritual, é que eu tenho condições de obedecer. E obedecer é ouvir com o outro. Por isso que eu dizia no primeiro bloco que se a gente quiser ouvir a Deus, a gente precisa prestar atenção na voz da consciência, que é a oportunidade que você tem de ouvir Deus em si mesmo. Não pode estar deitado lá na cama, na hora de dormir,
que você tenha a oportunidade de escutar o que Deus tem a lhe dizer. Ouvir o que Deus tem a lhe falar. Aí você escuta com Ele. Isso é obedecer. Obedecer não é acatar uma ordem, mas é compreender o contexto da ordem que nos foi dada. Você ouviu com o outro. Você não só ouviu do outro. Está vendo que existe uma diferença muito sutil, mas interessantíssima para nos ajudar a compreender o que é obedecer a Deus? Ah, padre, então não é só acatar o que Deus me pede? Não. É você passar por trás, entrar no contexto daquilo que Ele lhe pede, compreender o que Ele lhe pede e então responder positivamente. Porque quando você compreende, você fica livre. Se eu peço ao Davi para fazer, Davi, derrube esse vaso. Ele não sabe por que eu quero que ele derrube esse vaso. Ele vai apenas derruba. Ele não foi livre para fazer. Ele derrubou o vaso sem nenhuma liberdade, porque ele não estava por dentro dos motivos pelos quais eu pedi que ele derrubasse o vaso. Agora, se eu, antes de pedir a ele que derrubasse o vaso, dissesse assim: Davi, tem uma cobra perigosa no lado de cá. Não é para matar não, é só para prender, para a gente depois tirá-la, levar embora. Derruba esse vaso. O vaso vai cair, ela vai ficar presa e a gente tem condições de resgatá-la. Aí ele ouviu comigo. Aí ele não só vai derrubar o vaso, ele vai de fato obedecer ao que eu pedi a ele. Está vendo como é sutil? E às vezes no nosso cristianismo nós somos tão imaturos que a gente passa uma vida inteira na servidão e não na obediência. A gente passa uma vida inteira na servidão e não na amizade com o Senhor. Nós que vivemos em comunidade, eu estou aqui com vários consagrados da Canção Nova, alguns de aliança, outros de comunidade de vida. A gente sabe como é difícil obedecer um superior. Geralmente a ordem vem de cima. Ela não foi uma ordem refletida com a gente. Quantas vezes eu, dentro do seminário, tive dificuldade de obedecer aos meus superiores porque eu não entendia o motivo daquilo que estava sendo pedido. E é por isso que o bom líder, o bom superior, é aquele que vai chamar e vai dizer: olha só, a gente está observando que você está tendo essas dificuldades. Aí eu começo a ouvir com ele. Aí quando ele me dá a decisão que ele já tomou por mim, mesmo que eu fique um pouco contrariado, eu ouvi com ele. Eu obedeci, isto é, eu mergulhei no coração dos argumentos, não me foram negados os argumentos, não me foi negado o direito de saber o porquê vamos derrubar o vaso para o lado de cá, ou porquê vamos transferir uma pessoa para lá. Por isso que a liderança cristã, minha gente, ela é muito exigente. Ser líder é até fácil, agora ser um líder cristão exige recrutar muito mais valores. Inclusive de respeitar totalmente aquele que lhe é obediente. De você dar a ele um alimento saudável. Ou até mesmo aliviar o sofrimento que aquela obediência vai causar, porque às vezes a obediência vai gerar sofrimento em nós. Jesus obedeceu indo ao Calvário e morrendo na cruz. Poderia muito bem ter saído correndo. Mas por que ele verdadeiramente obedeceu? Porque ele havia compreendido os motivos de estar ali. Ele ouviu com o Pai que não havia uma outra forma de sair dali. Ele honraria aquela palavra até o fim. Ele daria o sangue até o fim por aqueles que ele amou, pelos valores que ele lutou. Então ele obedeceu, de fato. Ele foi livre. Jesus não foi amarrado ao Calvário. Ele foi muito livre para ser o crucificado que hoje nós olhamos na cruz. Ele não foi um prisioneiro que foi amarrado, torturado, sem querer.
É claro que se ele pudesse ter mudado o curso da história, ele mudaria, mas ele sabia que não havia o que fazer. Então ele aceitou a cruz porque ele já tinha escutado com o Pai. Se ele retrocedesse, ele ia jogar por terra toda aquela verdade que ele havia ensinado. Se Jesus tivesse corrido da cruz, nós não estaríamos com essa Sagrada Escritura nas mãos e nem estaríamos com todo esse arsenal favorável à libertação humana. Nós não estaríamos com esse arsenal favorável de graças que não teríamos conhecido. É a obediência de Jesus, o ouvir com o Pai. Então quando eu quero ser um líder cristão, eu tenho que exercer a obediência da mesma forma, tanto ajudando aquele que está debaixo da minha autoridade, quanto eu preciso obedecer a alguém também que está acima de mim. Obedecer é ouvir com o outro. O amigo é assim. Então tá bom, eu vou obedecer o que você está me dizendo. Mas por quê? Não é porque você está me dizendo e eu não entendi. É uma obediência cega. Não. É porque eu ouvi com você e eu entendi que isso que você está dizendo é melhor para mim. Aí a pessoa é livre. Ela não está fazendo apenas para agradar o outro. Ela está fazendo porque ela compreende a necessidade de realizar aquilo que a palavra diz, de transformar o que a palavra diz em atitude. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender e foi com minha mãe. Quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não. A espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade,
já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo seu bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece Toda que você vez. vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá, no João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. Eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando eu entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. É. E então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso e digo, mas isso é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor e o coração é a metáfora do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida, né? Tudo é amor, não é? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então. Na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Fresquinho. Acabou de sair. Aliás, a parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita
e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, Os 5 Segredos do Amor. Você escreveu quando esse livro? Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do Mini Sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do Mini Sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova as 7 virtudes do líder amoroso, né, que é sobre amabilidade, e depois... amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente, né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente, tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim, qual é o código para entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta, é a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção, te abre. Né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado seja meu Senhor, pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total. Não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus,
e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem Me Roubou de Mim, né? Esse é novo também. Né? Tem uma nova edição, né? Com a cara nova, Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade. Ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11 é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então, quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então, eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, rabi, Senhor. O cego Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus, disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão, na cruz, falou Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código. Jesus. Jesus é o nome que os primeiros cristãos repetiam sem parar. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as 2 realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro
da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa
a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje, nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita. Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração. De ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos situamos? Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado,
ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, na nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não. É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então eu, antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas. Quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal
além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque, em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que, à luz do Espírito de Deus, a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Está certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o pior
Pior não. O bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está
na conquista diária de si mesmo, vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus,
mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Quantas ansiedades, quantos medos. Você que está em casa, que também está com medo. Medo de perder as pessoas que você ama. Medo de não suportar. As angústias nos pesam tanto. Há tantos entre nós angustiados. Você que está aí na porta deste hospital agora, permita que Deus lhe abrace. O amor de Deus nos sonda. Ele nos cura. O amor de Deus nos abraça, Ele nos reconfigura, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos faz enfrentar aquilo que em nós precisa morrer. Eu não imagino o que você precisa passar para dar conta de ser quem você é. Eu posso lhe dizer por mim. Durante esse período de tanta reclusão, de tanta vida diferente, de tantas angústias, de tantas ansiedades, em que os sofrimentos dos outros nos chocam tanto, quantas vezes eu precisei renovar o meu compromisso com a vida de hora em hora. Vocês devem ter me escutado falando, quem me acompanha mais vezes, que às vezes a vida fica tão difícil que você não pode programar o dia de amanhã. Você tem que programar somente a hora seguinte. Sim. Porque o que é urgente é viver bem o momento presente. Você ter coragem de reconhecer aquilo que em você precisa passar pelo processo de morrer, para que o novo tenha um lugar na sua vida. Quantas vezes nós vamos ficando envelhecidos, não no corpo somente, que o corpo envelhece, mas quantas vezes nós vamos sentindo que o nosso espírito está cansado e não corresponde mais àquilo que nós podemos viver nessa fase da vida. Talvez porque nos faltou a sabedoria de viver o renascimento nosso de cada dia. Que não nos falte essa sensibilidade de perceber quando é que a vida está batendo a nossa porta e nos pedindo mudanças. Sim, para que a gente continue vivendo essa busca diária de ter sempre uma versão atualizada de nós mesmos. Acho que nunca fomos tão desafiados a compreender o processo do nascer e morrer. A gente não nasce uma vez só. A gente não morre uma vez só. Ah, se você tivesse que contar quantas vezes você precisou nascer? Quantas vezes você precisou voltar ao ventre da vida? E ali se refazer nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus sonhos? Quantas vezes? Quantas vezes você sentiu a vida lhe asfixiando, o cansaço tomando conta? Quantas vezes você precisou se reinventar? Assim como o universo nasce e morre todos os dias, nós também precisamos. O nascimento, ele é sempre doloroso para quem nasce, muito. E de vez em quando, a gente sente o desconforto da vida como se o ventre estivesse nos expulsando. Como se a sabedoria da vida nos dissesse, olha, esse jeito que você escolheu ser até hoje não lhe serve mais. Se você insistir em continuar sendo quem você já não pode ser mais, você vai morrer antes da hora. Não a morte do corpo, mas a morte da alma, do espírito.
Quando você percebe que as suas satisfações não lhe satisfazem mais, ou os sonhos que você está tentando colocar em prática nem são seus. É a vida, então, fazendo um movimento de contrações e nos levando a assumir novas posturas, um novo jeito de ser, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar, de nascer de novo. O amor que eu amei ontem não me serve para hoje. Amor não se estanca. Existência não se estanca. Aquele que eu fui ontem, hoje eu preciso renovar. Se eu ficar insistindo em ser sempre o mesmo, eu me transformo num espectro, num fantasma. Mas se eu aceito o desafio do próprio universo, de buscar o rosto de cada instante. Qual é a dinâmica que eu preciso hoje encontrar para viver bem a minha vida? O que eu hoje preciso fazer para que tudo fique mais harmonioso e mais bonito? Todo caminho é exigente. Ficar é exigente, partir é exigente. O mais inteligente é a gente escolher o caminho que de fato foi feito para os nossos pés. A autenticidade, é assim que Deus nos quer, autênticos. O diabo nos quer disfarçados, infelizes nos disfarces. Deus nos quer verdadeiros, pagando o preço que precisarmos pagar para sermos quem somos. Deve ser extremamente frustrante aos olhos de Deus que a gente não se torne quem Ele criou. Que eu estou aqui em processo de vir a ser. A filosofia me ajuda a entender isso. Quando você olha para a semente de uma árvore, o todo da árvore já está na semente. A única coisa que a gente vai fazer é plantar no lugar certo e cultivar. Mas ninguém inventa nada na semente, já está tudo lá dentro. Eu também. E eu sempre penso nisso. O homem que Deus criou eu ainda não me tornei. Mas eu estou a caminho. Estou tocando em frente para isso. A mulher que Deus criou em você ainda não se tornou, mas pode se tornar. Um pouquinho a cada dia. Esse é o movimento do Espírito Santo em nós. Movendo-nos num movimento de autenticidade. Onde há Deus não há mentira. Onde há Deus não há disfarces. Mas há vida plena. Vida em abundância. Vida em plenitude. Portanto, se quiser chegar ao melhor que Deus deixou em você, terá que viver como boiadeiro. Que sempre vai adiante, que não desanima e que vai vencendo um desafio de cada vez. A gente precisa lembrar que por mais que a gente alcance o topo de alguma coisa, seja lá do sucesso profissional, do reconhecimento público, a gente continua sendo águia pequena. Essa pequenez nos lembra que nós dependemos de Deus. E é lindo depender de Deus. Eu acho que não deveria caber arrogância, orgulho, vaidade no coração cristão. Eu acho que a pior vaidade, essa que eu luto todos os dias contra, é a gente nunca se sentir melhor que ninguém. Não. Sofremos todos do mesmo jeito. Temos tantos defeitos. A gente tem essas políticas hoje do cancelamento público, né? Eu fico olhando e fico pensando, há pessoas que nos irritam, né? A gente fica irritado com o comportamento de algumas pessoas. Mas a gente precisa olhar para tudo aquilo com muita humildade e pensar, eu às vezes também tenho esse comportamento. Eu às vezes também sou arrogante com as pessoas. Eu às vezes também não deixo o outro falar.
Claro, a gente pode estar mais evoluído para isso, graças a Deus, a gente não estar mais nesse lamaçal de temperamentos, de comportamentos, muitas vezes rudimentares, sem o talho, né? Sem estar burilado. Não. Mas é só puxar um cordãozinho e aquilo que há de pior em nós vem à tona. A gente nunca pode se esquecer que nós somos feitos para as alturas, sim. Deus nos quer sempre alcançando o que há de mais nobre. Mas nunca nos esqueçamos da condição de águia. Felicidade, minha gente, é você ter essa coerência. Você ser a pessoa certa, sempre. Porque Deus não errou com a gente. Deus nunca errou com alguém. Ele fez uma matéria pior que a outra. Não. Todos nós fomos feitos para a realização, homens e mulheres capazes de fazer sucesso, de dar certo na vida. Sucesso não estou dizendo de ter notoriedade, não. Satisfação de ser quem é, de ser um homem e uma mulher realizado. É disso que eu estou falando. Deus não errou com a gente. Deu a mim o mesmo que deu ao Bruno, que deu ao Marcelinho, ao Marcelo, ao Marquinhos. Deu a mim, deu a você. Agora o que a gente faz com o que Ele nos deu é um problema que nos diz respeito. Eu não posso entrar no coração do outro e fazê-lo florescer naquilo que Deus lhe deu de mais precioso. Não. É um trabalho pessoal e árduo. Todos os dias eu preciso buscar o lugar certo. Porque a pessoa certa eu já sou. Deus me fez a pessoa certa. Mas eu preciso encontrar o meu lugar. A gente nunca precisou pensar tanto sobre isso como agora. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo? A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. Às vezes as pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade.
com mais frequência, porque o sorriso ilumina. Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de Deus. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver. O que eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida afora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer: nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É neste lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo.
O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo que Deus está em você, curando-lhe, restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados hoje, nessa noite. Cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar.